Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, pois nós vamos estar, como eu tenho dito, falando aqui um pouco a respeito sobre o avivamento. Louvamos a Deus, irmãos, aleluia, por essa oportunidade. Sempre onde eu passo, irmãos, eu gosto de estar abordando esse tema, falando um pouco a respeito desse tema sobre o avivamento. Como eu disse aos irmãos, todos nós que somos pentecostais, conhecemos bem, essa palavra, o que quer dizer avivamento, Embora a gente sabe que tem muitos que fazem uma confusão a respeito do que é avivamento. E a gente sabe, queridos, que quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos, irmãos, o que realmente significa o avivamento. Diferentemente, irmãos, daqueles que pensam que o avivamento, irmãos, é a pessoa falar o culto todo em línguas estranhas. Diferentemente, irmãos, daquela pessoa que pula, corre, como diz aí, salta, a gente sabe que o avivamento, irmãos, o verdadeiro significado do avivamento não se baseia, irmãos, pelos movimentos que tem nas igrejas, E é importante nós sempre estarmos trazendo, irmãos, independente de termos aqui, um número grande ou não, de irmãos, é importante sempre trazermos à luz da palavra de Deus o que significa o verdadeiro avivamento na vida do crente, na vida da igreja, porque sabemos, querido, que o avivamento ele faz parte, ele tem que fazer parte da vida cristã, na vida do crente, na vida da igreja. E baseado nisso, irmãos, eu quero ler juntamente com os irmãos Abacuque, o livro do profeta Abacuque, o capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Abacuque, fica no Velho Testamento. Abacuque, que é próximo de Ageu, de Zacarias e Malaquias. Fica alguns livros antes do final do Velho Testamento. Glória a Jesus. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículo de número 2. Glória a Jesus. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Diz assim, irmãos: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, uma oração em forma de canto pelo profeta Abacuque. Profeta esse, irmãos, que antecedeu a chegada do Império Babilônico. Profeta esse que antecedeu a chegada de Nabucodonosor em Jerusalém. Observamos que Jerusalém, irmãos, estava em uma apostasia.
eles estavam ali em uma apostasia, muitos tinham desviado a sua fé, muitos ali tinham, já não era mais o mesmo, já não era mais, né, aquelas pessoas que acreditavam em Deus, já não tinha mais Deus como, né, o seu único Deus. A história diz que, né, os judeus, eles começaram a adorar outros deuses, começaram a oferecer sacrifício aos outros deuses, se prostrar a outros deuses, e um dos mandamentos do Senhor para o povo de Israel é que eles, né, adorassem somente o Deus vivo, somente, né, o Senhor nosso Deus. Observamos, querido, que Deus, lá no livro do profeta Isaías, ele diz que ele não dá a sua glória a outros deuses. Observamos também que uma das determinações de Deus para o povo de Israel após sair do Egito, quando ali ele, né, passa ali os preceitos, as leis para que o povo de Israel pudesse seguir, né, observamos que Deus, ele foi bem enfático em dizer que eles não deveriam se prostrar, né, a outros deuses, que eles somente servissem ao Deus vivo, somente servissem ao Deus que o tirou do Egito, que o tirou da escravidão. E observamos, querido, que a nação de Israel era uma nação, aleluia, que foi projeto de Deus, foi criada por Deus. Desde Abraão, observamos que ali Deus, ele vai constituir ali esta nação, por intermédio da semente de Abraão, né, foi constituída a nação de Israel, que, aleluia, se tornou o povo de Deus. Observamos, querido, que, aleluia, a nação, ou seja, Jerusalém, estava em uma total apostasia, eles estavam adorando outros deuses. Vinha profeta, profetizava acerca dos seus pecados, profetizava acerca da ira de Deus que viria sobre eles, falando para eles que eles teriam que se arrepender. Observamos, querido, que não generalizando, né, ali, irmãos, todos, mas, né, uma grande maioria, né, uma grande parte dos judeus, eles estavam afastados dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus. E observamos que ao longo da história bíblica, todos aqueles, ou seja, todos aqueles que serviam a Deus, todos os povos, ou melhor dizendo, todo o povo de Deus, quando eles saíam da direção de Deus, né, devido ao seu pecado, devido à sua desobediência, Deus permitia, né, com que eles escolhessem, né? Deus permitia com que eles, né, passassem por algumas situações adversas, para que, irmãos, para que eles voltassem ao primeiro amor, voltassem a servir a Deus. Observamos, querido, que Deus assim permitira com que isso acontecesse, irmãos, não porque Deus é um Deus carrasco, não porque Deus, irmãos, é um Deus egoísta, não, irmãos, não, porque a gente sabe que, aleluia, o Deus que nós servimos, né, a Bíblia diz, irmãos, que Ele é um Deus de amor, aleluia, e todos aqueles, aleluia, que se aproximam de Deus, aleluia, mesmo que nós declaramos a Ele que o amamos, Ele nos amou primeiro, louvado seja Deus. E prova disso, irmãos, Ele entrega o seu Filho Jesus para morrer por nós, né? Louvado seja Deus. Então observamos, querido, que Deus, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor, ou seja, ninguém brinca com Deus, ninguém brinca, irmãos, com as coisas de Deus, aleluia. Se Deus, Ele nos escolheu, irmãos, aleluia, se nós almejamos o céu, se nós queremos, aleluia, chegarmos a Deus,
aleluia, existem alguns princípios, existem, aleluia, algumas ordenanças que nós precisamos obedecer para que, irmãos, para que possamos ter uma vida abençoada, uma vida próspera, aleluia. E além desta vida, irmãos, que nós vivemos, temos a vida vindoura. Qual é a vida vindoura, irmãos? A vida, aleluia, que está preparada, aleluia, para aqueles que permanecerem firmes e fiéis até o fim. Observamos, querido, aleluia, que o povo de Israel, como eu disse, um povo escolhido por Deus, estava ali, irmãos, em uma apostasia. E aí, irmãos, mesmo diante de alguns profetas profetizando para que eles retrocedessem, para que eles voltassem para onde eles caíram, para que eles pudessem estar servindo ao Senhor, observamos, irmãos, que entrava no ouvido, saía no outro e nada acontecia. O povo permanecia ainda rebelde, o povo ainda permanecia em desobediência. E bem sabemos, querido, que, aleluia, no livro do profeta Abacuque, observamos, irmãos, que são apenas, somente 3 capítulos vai falar acerca, irmãos, aleluia, da profecia do profeta Abacuque para o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Observamos, querido, que o profeta Abacuque, no capítulo 1, ele começa a indagar a Deus, como se Deus não estivesse vendo o pecado do povo, sabe aquela situação que muitas das vezes você olha e vê, puxa vida, Deus, parece que Deus não está vendo, que a pessoa está errando, parece que Deus não está vendo que fulano está, em pecado, E observa aqui, irmãos, o profeta Abacuque indagando a Deus, perguntando a Deus o porquê. Deus não tem visto o que não estava vendo o que estava acontecendo no meio do povo, Muitas das vezes você está pregando, muitas das vezes você está falando, muitas das vezes você está dizendo assim, olha, você precisa voltar-se a Deus, você precisa conhecer a Deus, você precisa se entregar a Deus, ou seja, você prega, mas parece, irmãos, que entra no ouvido e sai logo. Parece que você não vê resultado, e este era aquela situação que o profeta estava vivenciando naquele momento. Parecia que quanto mais ele falava ao povo, nada acontecia. Por quê? Porque eles viam que o povo não se voltava a Deus. E aí ele indaga a Deus, mas Deus, parece que o Senhor não está vendo, Aí, irmãos, quando ele vai falar com Deus, Deus traz uma resposta para ele. Deus vai trazer uma resposta. No capítulo 1, os irmãos podem ver lá, ou pode ler em casa. No capítulo 1, os irmãos vão ver Deus trazendo uma resposta para o profeta Abacuque, falando acerca da consequência que virá sobre o povo de Jerusalém, da consequência que eles estarão colhendo. Porque, irmãos, nada fica impune diante dos olhos de Deus. Ninguém brinca com Deus. Aí observa, queridos, que, aleluia, o profeta, quando ele ouve a resposta de Deus, ele se assusta, Ele se assusta. Por quê, irmãos? Porque também, dentro do povo, havia também os remanescentes. Dentro do povo havia homens e mulheres que ali estavam, que tinham compromisso com Deus. E agora, irmãos, o que vai acontecer? Observamos, querido, que Deus, ele vai ali, irmãos, falar acerca do que irá acontecer sobre Jerusalém. Deus ali vai falar acerca das consequências que iriam colher. Irmãos, observamos, querido, que quando surge uma situação na vida de alguém, quando surge uma situação, aleluia, que esse alguém esteja colhendo a consequência dos seus erros, que ele esteja ali, irmãos, porque a Bíblia fala, irmãos, do que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. É bem verdade, querido, que cada caso é um caso. É bem verdade que existem situações, irmãos, que nós somos provados por Deus, mas também existem situações, irmãos, que nós
provamos a Deus, ou seja, entramos por alguns caminhos que Deus não se agrada, e achamos, irmãos, aleluia, que vai ficar tudo bem, mas entendamos, querido, aleluia, que aquilo que nós estamos plantando, com certeza, se é de mal, vamos colher o mal, Então observamos, querido, que Jerusalém estava por este caminho. A palavra estava sendo pregada, estava sendo ensinada, a palavra estava sendo anunciada, porém, irmãos, não se davam ouvidos. E assim, irmãos, aleluia, Deus permite, aleluias, ou melhor dizendo, Deus vai falar ao profeta Abacuque do que iria acontecer sobre aquele povo. Observamos, queridos, que no capítulo 3, após Abacuque ciente do que iria acontecer sobre o povo de Israel, ou melhor, o povo de Jerusalém, observamos, querido, que Deus ali, irmãos, ou melhor, Abacuque ali, ele vai fazer uma oração, Abacuque ali, ele vai fazer uma oração. Antes de estarmos aqui entrando, irmãos, passo a passo, aleluia, desses 2 versículos que nós estaremos ensinando nesta noite, eu pergunto aos irmãos, na concepção dos irmãos, o que quer dizer avivamento, irmãos? Na concepção dos irmãos, eu disse aqui no começo que nós somos pentecostais, conhecemos essa palavra, todos os dias nós ouvimos ouvimos esta palavra, que é avivamento, ou ouvimos alguém falar avivamento, fazemos aí campanhas de avivamento, fazemos culto de avivamento, e o que acontece? Muitas das vezes, na concepção de alguém, possa ser que o avivamento, irmãos, como eu disse aqui no começo, seja o que? Pula-pula, seja movimento, seja línguas estranhas, seja profecias, O que os irmãos acham? Na concepção dos irmãos, o que quer dizer avivamento, irmãos? Os irmãos podem me responder? O que quer dizer avivamento? Capítulo 11 de São Mateus. Capítulo 11 de São Mateus. Lê para nós, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 11 de São Mateus. O pastor Mofim vai estar aqui lendo. E chegaram ao discípulo de João e perguntaram a Jesus: é tu que há de vir? E ele disse: vai de João, que os cegos vê, os mudos falam, os surdos ouvem, e o evangelho é pregado em testemunho de muita gente. Glória a Deus. Observamos aqui que o pastor Mofim, ele traz aqui um resumo, do o que é o avivamento. Porque observamos que quando há essa indagação, irmãos, acerca de Jesus, Jesus ele vai dizer sobre algumas situações que acontecem. Porém, irmãos, ele se encerra dizendo o quê? Que o evangelho é pregado, Vamos ler aí, pastor, lê aí para nós, por gentileza, capítulo 11. Glória a Deus. E sucedeu que, acabando Jesus de dar instrução aos 12 discípulos, partiu dali e ensinar a pregar nas cidades dele. E João, ouvindo no cárcere, falando feito de Jesus, de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondeu e disse: Jesus respondeu e disse, glória a Deus. Versículo 4, E anunciar a João as coisas que ouvi e vede. Os cegos vê, os coxos andam,
os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandaliza em mim. Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, observamos aqui que Jesus ele vai dizer, né, que o cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E por fim, irmãos, ele diz o que? O Evangelho é anunciado aos pobres. Observamos, querido, que, né, o avivamento, né, como eu disse aos irmãos, na concepção de alguns, é movimento. E na verdade, irmãos, avivamento, irmãos, é resultado. Avivamento é transformação. Avivamento é efeito, né? Se não há, irmãos, esse resultado, esse efeito, essa transformação na vida, né, do homem, irmãos, né, isso não é avivamento. Porque observo, querido, como eu disse, muitos confundem avivamento com um movimento. O crente aqui, irmãos, ele pode pular, ele pode saltar, ele pode falar em línguas estranhas, mas sai do culto para fora, da igreja para fora, né? Ele pode, irmãos, né, fazer totalmente o contrário daquilo que ele aprendeu aqui, daquilo que ele ouviu aqui, daquilo que ele sentiu aqui. Por quê? Porque não houve efeito, não houve transformação, né? E observe, irmãos, que quando Jesus ele vai dizer, né, do que está acontecendo, ele está dizendo o quê? Do que está acontecendo, está tendo resultados, está tendo efeito, está tendo transformação. O Evangelho está sendo anunciado. Louvado seja Deus. Então eu aprendo, irmãos, baseado nesse texto que o pastor Bonfim, né, nos colocou aqui, irmãos, não está ensaiado, né, pastor? Não. Mas a gente aprende, né, como sempre digo, irmãos, a gente aprendemos um com o outro, e nós vemos aqui, irmãos, né, o Jesus ele vai falar acerca do que é o avivamento, né? Embora não no sentido da colocação desta palavra, mas o povo em si ali estava vivenciando o avivamento por intermédio de quê, irmãos? Porque observamos que muitos confundem também o quê? Quem promove o avivamento, irmãos, não é o pastor da igreja. Sim ou não, irmãos? Não. Quem promove o avivamento não é o pregador, né? Aquele pregador, irmãos, com a voz rouca, né, que sai aí, irmãos, dando glória a Deus, gritando, não é ele que promove o avivamento. Quem promove o avivamento é Cristo Jesus. Não é isso? Quem promove o avivamento é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, é importante entendermos, querido, que, né, avivamento não é movimento. Movimento, irmãos, como eu disse, isso acontece nas igrejas, né? Em algumas situações isso é bom, né? Mas sobre medida, né? Com moderação, porque observamos, querido, que quando há moderação, quando há, irmãos, né, uma medida, né, as coisas se tornam sadia, né? O reino de Deus é anunciado, o reino de Deus é visto, e o nome do Senhor é glorificado. Porém, irmãos, né, o verdadeiro avivamento na vida do crente, na vida da igreja, irmãos, aleluia, nós vamos ver e entender, irmãos, com a oração, com esse texto do profeta Abacuque. Observamos, querido, que o apóstolo Paulo disse que os dias são maus. Não é isso, irmãos? O apóstolo Paulo ele vai dizer que os dias são maus. E quando ele fala acerca dos dias maus, irmãos, Paulo, ele foi um dos apóstolos que mais ensinou a igreja acerca, irmãos, né, de como se comportar
em meio às adversidades. Paulo ele foi um dos que passou por adversidades e ele deixou exemplo de firmeza, de estrutura, e assim pôde ensinar, irmãos, aos seus discípulos, seus obreiros e também a igreja, assim, ele, por onde ele passava, ele ensinava, irmãos, concernente à nossa postura espiritual, a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus, porque, irmãos, isso conta muito, irmãos, quando nós estamos vivenciando dias maus. Isso conta muito. Observamos, querido, que a igreja primitiva, juntamente com os apóstolos, foi uma igreja, embora tendo defeitos, tendo falhas, assim como a igreja do século 21, a igreja do tempo de hoje, que também tem as suas falhas, tem os seus defeitos. Porém, observamos, irmãos, que na igreja do século, ou seja, na igreja do tempo de Paulo, do tempo dos apóstolos, e podemos assim dizer, irmãos, de alguns tempos atrás, do século XX, século XIX, e assim diante, observamos, querido, que esta igreja era uma igreja, irmãos, que embora tendo as suas falhas, as suas dificuldades, mas era uma igreja, irmãos, que quando vivenciava, irmãos, a adversidade na sua vida, elas se mantinham firmes, se mantinham uma postura, aleluia, onde o nome do Senhor era glorificado. A exemplo disso, irmãos, nós vimos, a igreja primitiva sendo lançada na arena para ser devoradas por leões. Aleluia. E a igreja primitiva ali, irmãos, elas se mantinham firmes até a morte, elas se mantinham fiel até a morte. Observamos, querido, que Paulo, ele com a sua cabeça no tronco, prestes a ser decapitado, ali ele permaneceu firme até o fim, louvado seja Deus. E ele pode dizer: combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé, louvado seja Deus. O que eu aprendo, irmãos, com os apóstolos, o que eu aprendo com, aleluia, a igreja primitiva, queridos, é que, aleluia, nós precisamos de um verdadeiro avivamento no século 21. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento, porque eu observo, irmãos, que a igreja primitiva, ela vivia em constante avivamento. A igreja primitiva, irmãos, diferentemente do que é pregado, diferentemente do que é apresentado no século 21, não era uma igreja de movimento, mas sim uma igreja, irmãos, aleluia, que era avivada, louvado seja Deus. E a prova disso, irmãos, é que quando eles passavam por alguma adversidade, passavam pelos dias maus, aleluia, louvado seja Deus, eles permaneciam firmes até o fim, aleluia, mesmo que eles fossem levados presos, mesmo que eles fossem mortos, aleluia, mas eles permaneciam firmes até o fim, louvado seja Deus. E eu observo aqui, irmãos, que, aleluia, o povo de Israel, embora sendo um povo, que conhecia Deus, acerca dos milagres que Deus fizera, observamos, irmãos, que este povo em si, ou seja, o povo naquele momento, naquele tempo, era um povo que somente conhecia acerca dos feitos de Deus, e por conta disso, irmãos, deles não querer ali viver, irmãos, um avivamento, eles se apostataram, a sua fé, eles desviaram do verdadeiro propósito. Então eu vejo aqui, irmãos, o povo de Jerusalém, aleluia, se prostrando diante de outros deuses. Uma hora estava ali, irmãos, servindo a Deus, outra hora estava ali, irmãos, se prostrando diante de Baal, diante de Azera. Ou seja, irmãos, é conhecido como aquele crente Raimundo. Os irmãos já ouviram falar do crente Raimundo? Que é um pé na igreja, outro no mundo, uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Era aquele povo ali em Jerusalém.
né? É aquele povo em Jerusalém. Então observa aqui, queridos, que Deus ele vai falar acerca das consequências dos seus pecados, dos seus erros. E aí, irmãos, Deus, né, falando ao profeta Abacuque, o profeta Abacuque ele vai aqui, irmãos, ter algumas atitudes, né? E é o que nós vamos estar falando aqui, irmãos, algumas atitudes que precedem o avivamento, né? Ou seja, irmãos, são coisas que eu, como crente, eu, como igreja do Senhor, preciso fazer, aleluia, para que eu possa ter uma vida avivada, para que eu possa, irmãos, aleluia, viver, irmãos, animado, porque o significado da palavra avivamento ou avivar, irmãos, quer dizer despertar, quer dizer reanimar-se ou cobrar o ânimo. Ou seja, irmãos, o crente ele precisa dia após dia procurar se despertar, né? Ele não precisa ter que ouvir, irmãos, ele não precisa ter que ouvir, embora há esta necessidade muitas das vezes. Mas ele não precisa ter que ouvir, desperta, não, porque, irmãos, aleluia, o crente ele precisa ser avivado, ele precisa todos os dias ter uma vida avivada. E próprio, irmãos, daqueles que não vivem o verdadeiro avivamento, irmãos, né, é aqueles que muitas das vezes estão, né, na igreja e depois estão no mundo, ou aqueles que estão na igreja, que estão servindo a Deus, e por conta de alguma adversidade, por conta de algum problema, irmãos, ele vai o que? Se desviar. Ele não se desvia, irmãos, para o mundão, mas ele se desvia dos propósitos de Deus, né? Ele se desvia, né, daquilo que Deus tem para a sua vida. Por exemplo, irmãos, né, Deus quer usar ele através da pregação. Aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer não no momento que é dada a oportunidade. Deus quer usar ele através do louvor, e ele vai dizer não quando ele for dada a oportunidade. Então assim, irmãos, ele vai deixando, aleluia, de aceitar os propósitos de Deus na sua vida, deixando de ser usado por Deus, né? E vai viver uma vida, irmãos, estagnada, uma vida aonde, irmãos, aleluia, não vai ter experiências com Deus. E Deus não quer, irmãos, que o crente ele viva desta forma. Ele quer que o crente tenha uma vida avivada, né? E observamos aqui, irmãos, que quando, aleluia, o profeta Ezequiel ele vai ter aquela visão. Quando ele vai ter aquela visão lá no capítulo de número 37, irmãos, né, os irmãos bem conhecem a história. Lá Deus leva ele para ao vale de ossos secos, e lá está ossos sequíssimos, né? E Deus fala para o profeta: olha, porventura poderão voltar à vida esses ossos, né? Aí o profeta diz assim: mas o Senhor sabe. O Senhor que sabe, né? Então aí Deus vai dizer para o profeta: então você profetiza. E a Bíblia diz, irmãos, que ele estava num vale de ossos sequíssimos, né? E quando ele começa a profetizar, irmãos, aí começa a vir o quê? Começa a vir um ruído, né, sobre aquele vale. Osso com cada osso vai se ajuntando lá, vai se formando o esqueleto, né? Depois vem o que? Os nervos, depois vem, né, a carne, depois vem a pele, né? E está ali, irmãos, um grande exército de pessoas, porém sem vida. Aí, irmãos, né, o profeta vai profetizar acerca do sopro do Espírito, né? E o sopro do Espírito traz vida, irmãos, àqueles corpos, aquelas pessoas que estavam sem vida. Eu vejo, irmãos, aleluia, aqui um verdadeiro avivamento, porque, irmãos, aleluia, aquilo que estava morto, aquilo que estava inerte, aquilo que estava distante, aquilo que estava
estagnado, aleluia, através do que? Através do profeta que profetizou, e Deus ali o fez, porque como eu disse, irmãos, não é o homem, não é o pregador, não é o pastor, não é o cantor que promove avivamento. Quem promove avivamento, quem dá vida é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas o que, irmãos? Instrumento. Amém, irmãos? Então nós temos aqui, querido, que no livro do profeta Abacuque, no texto em apreço, nós vemos que Abacuque, eles inicia o que, irmãos? Como eu disse, algumas atitudes que precedem o avivamento, que está baseado aqui no livro de Abacuque, capítulo 3. Primeira atitude, nós vemos aqui a oração. Quando o profeta ficou sabendo que viria a consequência, que viria o mal sobre Jerusalém, então o profeta vai fazer o que, irmãos? Ele vai orar, Glória a Deus, ele vai orar. Então eu aprendo, irmãos, que a primeira atitude que eu preciso ter para que eu possa ter uma vida avivada, para que a igreja possa ter uma vida avivada, é a oração. Louvado seja Deus. A oração, irmãos, bem sabemos, querido, que é um veículo que nos leva até a presença de Deus. A oração, aleluia, podemos assim trazer várias simbologias acerca do que significa a oração. É como se fosse um celular, você vai ali fazer a ligação. O pastor Israelzinho sempre fala, que o joelho como é que ele disse, pastor Mofinho? Que o joelho é o número que faz a ligação para Deus, o pastor Israelzinho, sempre fala a respeito disso, Então a gente vê, irmãos, que a oração, irmãos, ela faz com que o crente ele se aproxima de Deus. Glória a Deus. Eu disse aqui uma certa feita, aleluia, que se eu ficar um dia sem falar com a minha esposa, vai o que? Não vai ficar bom, irmãos? Não vai ficar bom. Se eu fico 2 dias, 1 semana sem falar com a minha esposa, alguma coisa está errada. Peraí, aquela intimidade que eu tinha com ela vai se perdendo, não é verdade, irmãos? Ela vai se perdendo. Se você fica aí alguns dias sem falar com o seu amigo, aquela intimidade que você tinha com ele, você já não vai ter mais. É tanto que quando você revê-lo novamente, tentar falar com ele novamente, já parece que criou ali uma certa barreira, Parece que ali você fica meio sem jeito. Da mesma forma é o crente com Deus. Se o crente ele deixa de falar com Deus 1 dia, 2 dias, 3 dias, Certa feita uma pessoa perguntou assim: mas para que tanta oração? Precisa orar tanto? Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia é uma bússola. A Bíblia, ela é o que, irmãos? A nossa, o nosso, como eu posso dizer, nossa regra de fé. É isso? A Bíblia é a nossa regra de fé. Nós, acreditamos, conhecemos a Deus, chegamos a Deus e estamos servindo a Deus por intermédio dela, porque alguém pregou acerca dela, ou seja, usou ela pregando acerca de Deus, falando acerca de Deus, e por intermédio da Bíblia nós conhecemos a Deus. Você quer conhecer, conhecer a Deus, é somente ler a Bíblia, Mas observamos, querido, que a Bíblia ela nos traz ensinamento acerca de pessoas que oraram e tiveram resposta. Pessoas, irmãos, que dobraram seu joelho, pessoas que intercederam. Nós tivemos recentemente uma campanha onde o tema era, por esta causa me coloco de joelhos. Observamos, querido, que nós oramos a Deus, buscamos a Deus, e muitas das vezes quando você faz um propósito de oração, parece que é uma coisa. A gente pensa assim, quando você vai entrar num propósito de oração, parece que você vai falar assim: agora os problemas vão se acabar. Pelo contrário, irmãos,
né, as coisas vão se estreitar um pouco mais. Sabe por quê? Porque, irmãos, primeiro, o inimigo das nossas almas, ele não quer te ver orando. Então ele vai criar situações, né? Você acha que o inimigo está preocupado, irmãos, com aquele que não ora? Não. Você acha que o inimigo está preocupado, irmãos, com aquele que não serve a Deus? Não, ele está preocupado com aquele que está com o seu joelho no chão, orando ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque quanto mais oramos a Deus, mais intimidade com Deus nós temos, né? Quanto mais você ora, mais crédito no céu você tem, né? Aí eu vejo, irmãos, aqui, né, a primeira atitude é a oração. A oração nos torna íntimo com Deus. Aleluia. A oração, irmãos, faz com que nós venhamos ter uma vida avivada. Louvado seja Deus. O próprio Jesus Cristo, ele disse o que, irmãos? Ele disse: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, né? Então a gente entende, irmãos, que, né, a vigilância faz parte da vida cristã, né? Mas também a oração faz. E a gente entende, irmãos, que quando nós oramos e vigiamos, ou quando vigiamos e oramos, né, nós temos possibilidades de ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Então, quando vem a tentação, irmãos, você que tem intimidade com Deus através da oração, facilmente você vai ouvir o Espírito Santo de Deus dizendo: olha, cuidado. Ele vai dizer: vigia. Então eu vejo aqui, irmãos, a primeira atitude é a oração. A segunda atitude, o que diz aqui o versículo 2? Ouvi, Senhor, a tua palavra. Observamos, querido, o que estamos fazendo aqui nesta noite? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Quando nós temos consciência disso, irmãos, aleluia, nós atentamos a cada momento. Eu gosto muito, irmãos, amo ouvir pregações, amo ouvir a palavra de Deus, ouvir a tua palavra, né? O salmista, ele diz lá em Salmo 119, versículo 9, se não me falha a memória, ele vai dizer assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então ele vai dizer assim, que nós precisamos estar atentos para termos uma vida purificada, para termos uma vida limpa. Aleluia, porque o que nos limpa é a palavra de Deus. Então, irmãos, que a segunda atitude é ouvir a palavra de Deus. Tiago, ele vai dizer, irmãos, que nós não devemos somente ouvir, né? Mas também devemos ser o quê? Praticantes, né? Porque tem gente que ouve aqui, irmãos, esquece lá fora. Tem gente, irmãos, que ouve a palavra, mas não deixa entrar no coração, né? Então observamos, querido, que quando nós ouvimos a palavra, irmãos, eu sempre digo aqui, irmãos, que o efeito do que nós estamos ouvindo hoje, o efeito de que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, é quando vai surtir lá fora, ou seja, quando nós colocamos em prática, né? Quando nós colocamos em prática. Observamos que os discípulos passaram 3 anos e meio ouvindo Jesus, não somente vendo, mas também ouvindo Jesus. Observamos, querido, que Jesus, ele morre, ressuscita, após a sua ressurreição passa 40 dias com os discípulos, né, fazendo ali uma reciclagem com eles, né? E aí, irmãos, após Jesus, né, ser assunto ao céu, eles vão até Jerusalém, porque eles ouviram que Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. Então, irmãos, aqueles que queriam ser revestidos de poder, aqueles que queriam ter uma vida transformada, eles obedeceram à voz de Jesus, foram para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, irmãos, eles ficaram lá
10 dias. Acredito eu, irmãos, a Bíblia diz lá em Atos 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Acredito eu, irmãos, que ali eles estavam não falando, irmãos, da vida alheia, não falando, irmãos, coisas banais, mas sim, acredito eu, que ali eles estavam orando a Deus, ali eles estavam cultuando a Deus. Quando ali, irmãos, eles estavam, de repente a Bíblia diz, irmãos, que de repente veio um vento, entrou naquela casa, né? E ali, irmãos, encheu todos aqueles que ali estavam, irmãos. 120 pessoas foram revestidas do poder de Deus. E o efeito do revestimento do poder de Deus, irmãos, foi demonstrado por intermédio de quem, irmãos? Foi demonstrado por intermédio do apóstolo Pedro. Pedro, ele se levanta, olha para aqueles homens, ou seja, para aquelas pessoas que ali estavam atônitos, todos, né, curiosos, porque estava ali, irmãos, né, o mover do poder de Deus. E aí, irmãos, Pedro vai ali fazer o que? Ele vai evangelizar. Louvado seja Deus. O efeito da palavra de Deus na vida do crente, irmãos, aleluia, é demonstrado lá fora. Louvado seja Deus. E prova disso, irmãos, aleluia, é quando Jesus ele vai dizer, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí, irmãos, o que vai acontecer? Você ouve a palavra de Deus aqui, e lá fora você está pregando, lá fora você está anunciando o evangelho, né? Louvado seja Deus, porque esse é o efeito, irmãos, do verdadeiro avivamento na vida do crente. O crente que ele não fala de Jesus, o crente que não evangeliza, o crente, irmãos, aleluia, que ouve a palavra de Deus, mas não faz nada para o Senhor, irmãos, misericórdia, ele não tem uma vida avivada. Ele não tem. Isso é fato, irmãos, isso é fato, né? Não estou aqui julgando, mas sim, irmãos, dizendo mediante a palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, porque o efeito na vida, o efeito do avivamento na vida do crente, irmãos, é ele, né, ouvir a palavra de Deus, né, e colocar ela em prática. Glória a Deus. É colocar ela em prática. Terceiro, irmãos, para ganharmos tempo. Glória a Deus. Terceiro, observamos aqui que ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e fez o que, irmãos? Temi, né? O temor a Deus. Irmãos, não é ter medo de Deus, porque o crente, quando ele tem medo de Deus, ele faz as coisas por obrigação. Ele faz as coisas, ele serve a Deus, irmãos, por obrigação. Aí eu estou aqui porque, é claro, irmãos, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, né? Ninguém quer ir para o inferno. Glória. Mas sabemos, queridos, que, né, nós não podemos servir a Deus por medo. Servir a Deus, irmãos, como se Deus, né, fosse um carrasco, como se Deus fosse um Deus que está aqui para condenar a gente. Não, irmãos. Eu disse aqui no começo, irmãos, nós colhemos as consequências dos nossos erros. Nós colhemos as consequências dos nossos erros. Se nós servimos a Deus de coração, se nós servimos a Deus, aleluia, com temor, que quer dizer o que, irmãos? Respeito, que quer dizer o que, irmãos? Né? Gratidão, que quer dizer sabedoria, honra. Estou com uma palavra aqui na ponta da língua, que quer dizer o que? Reverência, né? Então, quando nós servimos a Deus, irmãos, reconhecendo, né, que Ele é Senhor. Por isso, quando nós falamos, olha, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, isso quer dizer o quê? Senhor, porque Ele será Senhor das nossas vidas, né? Será Senhor das nossas vidas. E como Senhor, nós precisamos o quê?
reverenciar. Assim como eu reverencio o pastor Bonfim pelas suas cãs, quer dizer, os seus cabelos brancos, né? E mesmo assim, mesmo que ele fosse mais novo que eu também teria que reverenciar. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que devemos ter o seu próximo como superior a nós. Então eu preciso reverenciar. Se eu faço isso com o meu próximo, ou melhor dizendo, se eu faço isso com Deus, então eu tenho facilidade de fazer isso com o meu próximo. Agora, se eu não faço isso com o meu próximo, quanto mais eu vou fazer para Deus, irmãos? Porque Deus eu não estou enxergando visivelmente, né? Agora, se eu reverencio o pastor Bonfim, se eu reverencio os irmãos aqui, se eu respeito os irmãos, né? Então, irmãos, tenho possibilidade sim de reverenciar a Deus. Então, observe, irmãos, que o avivamento ele faz com que nós venhamos ter temor, né? E quando nós demonstramos que reverenciamos, irmãos, é fazer assim? Não, né? Como os fidalgos, né? Que antigamente pegavam, né? Não. Reverenciar, irmãos, é você respeitar o seu irmão, é você não falar mal dele, é você ajudar, né? É você orar por ele. Isso é a demonstração do que você considera, né? Ele como seu superior, como seu você honrar a ele, né? Agora, irmãos, da mesma forma é com Deus. Então eu preciso ter temor. Observamos, querido, que Jonas, quando ele vai a Nínive, lá no capítulo 3 de Jonas, ele vai a Nínive, e lá em Nínive, irmãos, a ordem era para que ele pregasse, e ele pregou a palavra de Deus. Ele pregou, glória a Deus. Os ninivitas, eles ouviram a palavra de Deus. Então quando eles ouviram, o que eles fizeram, irmãos? Tiveram temor. E o temor faz com que o crente venha fazer o que, irmãos? Se arrepender, né? Então, irmãos, o temor ele faz com que nós venhamos ter algumas atitudes, né? E a atitude que os ninivitas tiveram, irmãos, foram se arrepender, né? Agora você vê, irmãos, Jerusalém, Judá estava aqui, irmãos, sem temor a Deus, sem temor a Deus. E eu vejo, irmãos, que muitas das vezes a palavra de Deus é pregada, mas o crente, infelizmente, não tem temor a Deus. Alguns, não digo todos, alguns, e preferem viver esta vida, preferem, irmãos, viver, irmãos, né, no pecado, preferem viver na apostasia. Mas observamos, queridos, aleluia, que, né, a consequência vem, né? A ira de Deus vem, o furor do Senhor vem, porque, como eu disse, irmãos, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ninguém brinca com Deus. Aí, irmãos, para nós finalizarmos, a quarta atitude, observamos aqui que o profeta diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos fazem a conhecidas. Na tua ira, lembra da misericórdia. Louvado seja Deus. O livro do profeta de Lamentações de Jeremias, irmãos, vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, que as suas misericórdias não têm fim. Se nós estamos aqui, irmãos, é por conta da misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. E eu entendo, queridos, aleluia, que mesmo diante das minhas falhas, mesmo diante dos meus erros, aleluia, eu preciso da misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, porque como eu disse aqui, irmãos, nós não somos perfeitos, temos erros, somos propensos a erros, podemos, irmãos, sim, pecar,
podemos sim, irmãos, falhar contra Deus, né? Mas, irmãos, aleluia, é sempre importante, queridos, aleluia, quando errarmos, reconhecer os nossos erros, se arrepender, irmãos, voltar-se a Deus, aleluia. E observamos, querido, que hoje existem pessoas que preferem, né, ocultar o seu pecado, preferem permanecer no seu pecado, preferem, irmãos, né, andar de mão dadas com o pecado, aleluia, mas não preferem se arrepender, não se arrepende, aleluia. Por conta disso, irmãos, aleluia, as misericórdias do Senhor, aleluia, vai, irmãos, como diz, irmãos, tolerando, né? As misericórdias do Senhor vai tolerando, aleluia. Mas, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. É importante, é necessário, queridos, aleluia, que sabemos que as misericórdias do Senhor, assim, aleluia, como, né, sempre falamos, né, a paciência, ela tem também os seus limites. E muitas das vezes nós pensamos assim: ah, Deus é amor, Deus é misericórdia, né? Deus é amor, Deus é misericórdia. Irmãos, observamos, irmãos, passa-se o tempo, entra o Império Babilônico, Nabucodonosor entra em Jerusalém, faz ali um arrastão, irmãos, destrói tudo, irmãos. Jerusalém fica ali, irmãos, destruída, e o povo é levado cativo, irmãos. Isso por conta da desobediência. Porque eles pensavam: ah, misericórdia do Senhor, né? Sabemos, irmãos, que elas não têm fim. Porém, irmãos, ninguém brinca com Deus, ninguém brinca com o Senhor, né? E por conta disso, irmãos, eles colheram a consequência dos seus erros. Mas observamos, querido, que o profeta Abacuque, ele vai fazer esta oração. Ali ele vai apresentar algumas atitudes, ele vai ter algumas atitudes, né, na sua fala, né, na sua oração, né? E aqui aprendemos, irmãos, aleluia, que louvado seja Deus, sabemos, querido, que isso precede o avivamento na vida do crente, aleluia. Porque, irmãos, quando nós temos uma vida avivada, pode vir, irmãos, o mal, pode vir as dificuldades, assim como veio sobre Jerusalém, né? Observamos, querido, que nem os remanescentes foram poupados, né? Alguém pode dizer: mas puxa vida, eu não tenho culpa, né? Eu não tenho culpa. Como diz, irmãos, os dias maus, ele vem para todos, E eu digo, irmãos, que muitas das vezes não é nem por conta da consequência dos seus erros, mas o dia mau vem. E quando o dia mau chegar, irmãos, né, é necessário que nós possamos ter uma vida avivada. Para quê? Para que nós possamos ter estrutura. É exemplo disso, irmãos, nós vemos lá no livro do profeta Daniel. Lá estavam ali, irmãos, 4 jovens que se destacaram na Babilônia, né? Eles eram crentes lá em Jerusalém e continuaram crentes lá na Babilônia. Louvado seja Deus. Eles tiveram seus dias maus? Tiveram, irmãos, mas eles continuaram crentes. O que eu aprendo, irmãos, é que nos dias maus, o avivamento na vida do crente, aleluia, ele faz ele se manter de pé, ele faz com que o crente ele possa permanecer firme. Louvado seja Deus. Está difícil hoje, irmãos, está chorando hoje, aleluia, permaneça avivado na presença do Senhor nosso Deus, aleluia, para que você possa ter uma vida próspera em meio às dificuldades. Louvado seja Deus. É assim que Deus quer na vida da igreja, é assim que Deus quer em nossas vidas, irmãos, que possamos ter uma vida avivada, irmãos. Agora, quando o crente ele quer somente movimento, irmãos, misericórdia, ele não tem estrutura nenhuma, né? Eu já vi crente, irmãos, está profetizando aqui, não aqui em específico, né? Está profetizando na igreja. Eu já vi crente que está profetizando na igreja,
e termina o culto, tá, né, gritando com o irmão, tá ameaçando o irmão, tá ali, irmãos, aquele culto gostoso, né, a manifestação do Espírito Santo de Deus, e ali o crente lá chorando, falando em línguas, termina o culto, irmãos, aquilo tudo que aconteceu, que Deus proporcionou para ele, aquela alegria toda, irmãos, que Deus proporcionou para ele, termina o culto, ele sai para fora, irmãos, por falta de vigilância, né? Ele perde tudo, larga tudo, dá lugar para o inimigo, porque eu sempre digo, irmãos, tem crente que dá lugar para Deus, mas também infelizmente dá lugar para o inimigo, o mesmo crente, e a Bíblia nos ensina que da mesma boca não pode, irmãos, né, jorrar água doce e nem salgada. É isso, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, pois aquilo que Deus me deu, eu recebi, os ensinei nesta noite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos estar neste momento agradecendo a Deus, como eu já disse, já passei os irmãos acerca dos avisos. Quero aqui agradecer a cooperação dos irmãos que vieram conosco nesta noite, adorar a Deus. Nosso irmão Misael, Deus abençoe, né? Nosso irmão Manuel e o nosso irmão Gabriel, que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, né? Antes de estar encerrando, eu quero perguntar se vocês querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quer? Maravilha! Vem à frente, querido, vem à frente receber oração. Aí vem Israel, traz o Manuel para poder estar recebendo a oração, porque foi através da sua vida, né, que ele hoje veio entregar-se para Jesus, né? Louvado seja Deus. Gabriel, quer aceitar Jesus hoje? Não? Chama a próxima. Bem? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Fiquei feliz de ver você aqui hoje, tá? Que não seja somente dessa vez, venha outros pontos participar conosco, tá bom? Deus abençoe a vida do nosso irmão Gabriel. Glória a Deus. Nós vamos estar orando pelo nosso irmão Manuel, que hoje está entregando a sua vida para Jesus. Tenho certeza, como eu disse aqui no começo, Deus tem um projeto lindo de salvação para a sua vida, para a sua família, né? É residente daqui mesmo? Não? Glória a Deus, que pena, né? É lá de Franco da Rocha, né? Glória a Deus. Israel vai estar responsável aí por essa alma, já estava responsável, vai continuar responsável aí, tá bom? Glória a Deus, que bênção, né? Vamos estar orando, irmãos, pelo nosso irmão Manuel. Todo mais desejo oração, irmãos? Glória a Deus. Estou no fim dessa ali para estender as mãos sobre ele. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, aqui está, Senhor Manuel, aqui está, Senhor Jesus, entregando a sua vida a Ti, Deus. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha escrever o seu nome no livro da vida, e que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa fazer, Senhor, uma transformação, trazer um grande avivamento sobre a sua vida, para que Ele possa, Senhor Jesus, ser um instrumento, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai, fazendo a Tua vontade, Senhor. Pai, transforma, liberta, Senhor. Pai querido, Deus eterno, ajuda Ele nesta caminhada, segura Ele em Suas mãos, ó Pai, renova cada dia as Suas forças, Senhor, para que Ele possa resistir, Senhor, os ataques, Senhor, e os ardis de Satanás. Pai querido, Deus eterno, escreve o Seu nome no livro da vida, Senhor. Assim nós te pedimos, ó Pai. Agora despede a Tua igreja em paz, leva-nos debaixo, Senhor, da Tua proteção, dê a nós um repouso tranquilo e seguro, ó Pai. Pai querido, Deus de glória, pois este é o nosso pedido e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todos digam amém. Deus abençoe. Glória a Deus.